Hoje eu vou ensinar para vocês como utilizar roupas personalizadas nos MetaHumans para tu utilizar em tempo real no Unreal Engine. Então tu vai poder utilizar isso nos seus personagens, para o teu jogo, para suas animações, enfim, da forma que tu quiser. E eu já ensinei isso num outro tutorial mais antigo, só que agora eu estou utilizando um novo método que é mais simples e prático. A gente vai utilizar um software externo, que ele é gratuito e super simples. A gente só vai utilizar para transferir a influência do esqueleto para as roupas, para elas funcionarem ali com as animações e com o jogo. Então vou deixar aqui na descrição o site do MetaTailor para tu fazer o download. Então aqui tu vai ver que tem o plano free e o plano pago. A gente só vai precisar do free. Então vem aqui no free, clica em continue e aí aqui tu vai criar tua conta e aí tu já consegue vir aqui fazer o download e eu vou fazer a instalação aqui junto com vocês, vou clicar em extrair e vou dar 2 cliques aqui no launcher. Então agora antes de começar a utilizar o programa a gente precisa do MetaHuman e das roupas que a gente vai utilizar. Então aqui dentro do projeto do Unreal eu tenho aqui o meu MetaHuman que eu vou utilizar. Então eu vou abrir aqui o blueprint dele. E aqui é importante notar que em Fit eu já adicionei os tênis que eu vou utilizar. Então o que eu fiz foi basicamente o mesmo processo que a gente vai fazer aqui. Eu exportei o MetaHuman e lá no Blender adicionei o tênis. Então o tênis já está na posição, então eu só importei aqui e adicionei no Skeletal Mesh Asset do Fit. Então agora para exportar eu vou selecionar aqui o Body. E aqui em Skeletal Mesh Asset eu vou dar um Browse to Asset. Clicar com o botão direito, Asset Actions, Export. Aqui provavelmente vai vir com essas caixas aqui ativadas, pode desativar, deixar só o Mesh, deixar só o Export Source Mesh e dar um Export. Agora a gente seleciona a face, aqui em Skeletal Mesh Asset, dá um Browse to, vai estar aqui no Content Browser, Asset Actions e Export. E agora para finalizar vou também exportar os tênis aqui. Então eu vou dar um Browse to Asset, dar um Asset Actions, Export. Agora eu só vou vir aqui no Blender e vou importar essas coisas que eu exportei para ter todos eles juntos. Vou esconder aqui o rig com H, vou vir em File, Export, FBX. Então eu estou fazendo isso para ter o personagem como um objeto só em FBX. E aí aqui no Marvelous Designer eu vim aqui em File e importei o nosso personagem em FBX e em cima desse personagem eu adicionei as roupas. Aqui eu modelei essas roupas, mas se caso tu não quiser modelar ou tiver dificuldades, tu também pode usar esse site aqui que é o Cloak Connect. Aqui tu consegue vir em Store e tu vai ter bastante roupa aqui para baixar ou para comprar também, se for o caso. E eu vou deixar esse link aí também na descrição. E aí aqui no Marvelous a gente vai ter que exportar cada peça separadamente. Então para isso, vamos selecionar aqui a calça e a jaqueta. Vou clicar com o botão direito e dar um Hide. E aí vai sobrar só a calça. Então agora eu consigo vir aqui em File, Export, FBX. Aqui nessa janela tu pode vir aqui e apertar em Tick, pode selecionar o avatar. E aqui eu só vou tirar essas texturas aqui para não exportar elas juntos e vou dar um OK. E agora a gente faz o mesmo processo com as outras peças. Então agora eu vou dar um hide aqui na calça e vou voltar com a camisa e vou vir aqui em File e Export. Então agora aqui no MetaTailor a gente vai vir e criar um novo projeto. E essa é a nossa tela, vamos vir aqui em Import, aqui na parte de cima. E vamos importar primeiramente o avatar. Então vou importar aqui o Marcos. E já apareceu aqui o nosso personagem. Deixa ele carregar e aqui na parte da direita a gente vai vir aqui em Next Step. E aqui ele vai identificar aonde que está cada coisa do corpo. Então dá uma conferida aí como é que tá. Para os MetaHumans normalmente ele vem certinho, mas aqui na parte da cabeça tem que dar uma ajustada nesses três. Então só vou vir aqui e dar uma ajustadinha. Não precisa ficar perfeito, vou vir aqui em Next Step. Então é isso, aqui na parte da direita no Content Browser já apareceu o nosso personagem aqui, eu vou selecionar ele. E agora vamos importar as roupas. Vamos vir aqui de novo em Import, aqui na parte de cima, e vamos vir em Cloth. Vamos importar aqui primeiro a calça, daqui ela, vou vir aqui em Next Step. E aqui tu percebe como ela está meio errada. Isso é porque a gente tem que vir aqui na parte da direita e selecionar a categoria. Então eu vou vir aqui em Pants e ele já vai se ajustar aqui como tem que ser. Então eu vou vir em Next Step. E aqui tu percebe que ele não está tão bem encaixado. Então eu vou dar uma movida aqui nele. Não precisa ficar perfeito porque ele vai se ajustar um pouco melhor depois. Mas eu vou deixar aqui mais ou menos certo. Vou confirmar e vou vir pro Next Step. Então aqui ele já se ajustou ao personagem. E agora vamos fazer o mesmo processo aqui com as outras peças. Vamos vir em Import, Cloth e vamos selecionar agora a regata. Next Step, Shirt, Next Step. Aqui normalmente ele não vem certinho, então tem que sempre dar uma ajustadinha de leve, só para ajudar o programa a trabalhar melhor. Então aqui para mim tá bom, vou dar um confirmar e Next Step. Aqui deixa ele carregar tranquilo até ele se ajustar e aí a gente já finaliza com a jaqueta. Então vamos finalizar agora vindo aqui em Import, Cloth Accessory e vamos importar a jaqueta.
Deixa como jaqueta, next, vamos mover ele aqui um pouco. E se caso o teu personagem estiver bem diferente da pose aqui, tu pode vir aqui em Start Pose Match e mudar a pose do personagem aqui para se adequar à tua roupa. Então, por exemplo, tu poderia vir aqui com os braços e jogar ele mais para trás, ou da forma como tu precisar ir. Então agora vamos finalizar clicando em Next Step. E uma coisa muito legal aqui do MetaTailor é que a gente consegue mudar aqui as layers. Então eu puxei aqui a calça para a layer de cima e aqui a jaqueta ela foi para baixo da calça. E aqui se eu jogar aqui para a layer de baixo, ela já vai se ajustar e ficar por baixo de tudo. Ele só demora aqui um pouco para carregar. Aqui a regata eu já tinha deixado certo lá no Marvelous para ela ficar por dentro da calça, mas se eu não tivesse feito isso, eu poderia vir aqui e somente jogar a calça aqui para cima, já iria funcionar. Então quando tiver tudo certo, a gente pode vir aqui na parte de cima em Export, seleciona aqui a pasta que tu quer salvar e aqui ele vai exportar tudo junto, as roupas e o avatar. O avatar a gente não precisaria, mas aqui a gente não consegue na versão free, então só vou vir aqui dar um Export. Então agora que exportou, vamos vir aqui e abrir o Blender e vou importar aqui o Cloth para dentro. Então tá aqui, a gente tem um personagem aqui com as roupas. Aqui na parte da direita a gente vê que a gente tem dentro do rig, a gente tem essas outras coisas aqui. Aqui é o personagem e os tênis. Eu vou vir aqui e vou deletar para deixar só as roupas e o rig. Então agora vamos clicar A para selecionar tudo. Vamos vir em File, Export, FBX. Vou vir aqui salvar como 2, para saber que é o novo, e vou dar um export. E agora vamos ir lá no Unreal e adicionar as roupas no nosso MetaHuman. Então eu tô aqui dentro do projeto do Unreal, aqui é o cenário do Carandiru que eu fiz aqui pro jogo Irmandade, que a gente tá desenvolvendo. E se tu quiser se aprofundar sobre Unreal e MetaHumans, a gente lançou um curso completo de animação, VFX e audiovisual. E o nosso grande lançamento recente foi o nosso curso de Unreal Engine, onde tu vai aprender desde o básico até o avançado em criação de cenários, MetaHumans, animação de personagens, cinematics, animação de carros e chroma key. Então se tu tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então aqui no Content Drawer eu criei uma pasta e vamos importar aqui o Cloth Final 2, que é sem o personagem, só as roupas, e aqui em Skeleton é importante a gente vir aqui e selecionar o esqueleto do nosso MetaHuman, que é esse MetaHuman Base Skeleton. Então só vou vir aqui dar um import. Então agora vamos abrir de novo o nosso MetaHuman aqui, vamos vir em Edit, e aqui vamos adicionar esse Skeletal Mesh das roupas, que a gente acabou de importar, aqui no nosso MetaHuman. No meu caso eu vou vir aqui em Torso, e vou vir aqui em Skeletal Mesh Asset e Use Select Asset. Então já está aqui funcionando, eu só vou aqui abrir essa roupa e vou adicionar o material que eu fiz para ela. E aqui a gente já tem o nosso MetaHuman com as roupas funcionando. Essas texturas eu fiz lá no Substance Painter, mas se tu quiser tu pode vir aqui no Bridge, vir aqui e pesquisar para o Fabric. Então aqui vai aparecer vários materiais de tecido que tu pode utilizar. E agora só para testar eu vou criar aqui uma nova sequência e vou jogar o MetaHuman aqui para dentro da sequência. Quando tu joga o MetaHuman para a sequência, ele já abre diretamente no Animation Mode. Então ele aparece aqui com o Control Rig. E aqui se pegar o controlador aqui do corpo, tu já vê como é que ele está funcionando. Aqui o braço. Aqui o braço tu vê como é que ele funciona. Aqui tu percebe que ele não pegou tão bem, mas isso é uma coisa que eu vou ajustar, porque na jaqueta eu vou deixar com simulação de roupa, então isso é uma coisa que eu vou ensinar no próximo tutorial. Então para resolver esse problema a gente volta aqui no Blender e agora a gente vai fazer o que a gente chama de skinning. Eu vou selecionar aqui o esqueleto, vou vir no Pose Mode, posso ativar essa visualização de X-Ray para selecionar o bone do ombro. E assim eu vou poder rotacionar aqui o ombro. Então eu vou voltar aqui no Object Mode, selecionar a jaqueta e aqui na parte da direita a gente tem o Object Data Properties e dentro dele a gente tem os Vertex Groups. Então agora a gente vem aqui no Weight Paint Mode e aqui tu percebe que ficou tudo azul e aqui nos Vertex Groups, se eu for selecionando um por um aqui, eu posso ir com a setinha também, tu percebe que ele vai aparecendo várias pinturas aqui que representam a influência de cada bone. Então quanto mais vermelho, maior a influência e o azul vai ter influência de 0. Então nesse caso a gente teria que vir nos bones aqui do braço, tu percebe como ele tá pegando aqui, principalmente os do ombro. Então por exemplo aqui, esses do ombro ele tem influência também nessa parte aqui de baixo. Então o que a gente tem que fazer aqui é trocar o weight aqui em cima de 1 para 0 e pintar aqui para ficar todo azul. Eu posso também clicar a barra para isolar sua jaqueta e venho aqui pintando. E a gente vai fazendo isso em todos os bones que ele tá errado aqui. Esse aqui do braço, por exemplo, tá tendo bastante influência. Tu percebe que às vezes é meio difícil de pintar, ele não funciona exatamente da forma que a gente gostaria. Uma coisa que a gente poderia fazer aqui é vir no Edit Mode, clicando no Tab, e aí a gente pode desselecionar e vir e selecionar essa parte aqui do braço, seleciona uma parte dela e dá Ctrl L. E aí pode clicar H para desaparecer com ela. Posso fazer isso aqui também, que ficou.
H. Então agora eu posso selecionar o Vertex Group que eu quero, por exemplo do Upper Arm, vir em Select e remover. Então ele já vai remover toda a influência que tem nessa parte aqui e assim fica mais fácil de fazer. Então tu pode vir aqui e fazer em todos esses outros aqui. Então aqui eu cheguei no resultado um pouco mais satisfatório. Percebe, ele ainda tá meio esticado aqui, mas foi o melhor que eu consegui fazer. E se tu for perceber, até nos grandes jogos AAA, eles não têm um skin muito perfeito, então não precisa se cobrar tanto nessa parte. E uma coisa que eu fazia também era vir aqui em Weights e Smooth. E aqui eu botava para All Groups, e aí ele dava uma suavizada em todos os grupos, então demorava um pouco, mas nesse caso eu não vejo tanta necessidade. Quando eu fazia o workflow aqui pelo Blender, eu precisava fazer isso. Então eu seleciono a jaqueta, seleciono o rig, venho em File, Export, FBX. Então esse é o workflow que eu tô usando atualmente. Ele é mais simples do que o antigo método que eu utilizava e ensinei aqui para vocês. Então espero que você tenha entendido como é que faz e tenham gostado aqui do tutorial. E se caso tu tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de tutorial, deixa aqui nos comentários alguma opinião que tu tiver. E se tu gostou do vídeo, deixa um like aí e se inscreve que eu vou estar trazendo vários tutoriais novos aí para vocês. Beleza? Valeu, é nóis!